gente, vamos ver a nossa quarta palavra para louvor em hebraico. Né? A quarta palavra é a palavra tehilá. E tehilá, ela tem o sentido de louvor, de adoração, de ação de graças, de cantar louvores, fala de renome, fala de fama, fala de glória. E o que eu acho interessante nessa palavra é que ela é formada daquela primeira palavra que nós vimos, halel. Tehilá, então, pode ser até traduzida como cantar halel, cantar de maneira empolgada, ou louvar de maneira empolgada, ou louvar ou ser grato ao amor de Deus, que é a base de halel. Então, tehilá fala de tudo isso. E o texto mais interessante que eu consigo achar aqui é em Salmo 22, olha só. Eu quero conectar isso aqui com você, que enquanto o halel fala de uma vida empolgada com o amor de Deus, lembra? Fala de fazer um show, de brilhar, de glorificar. Tehilá, Salmo 22, verso 3, diz lá: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. Tehilá, palavra tehilá, tehilim, entre os louvores de Israel. Na Bíblia Amplificada diz assim: Deus estava entronizado no santuário secreto do Santíssimo Lugar, recebendo os louvores de Israel. O que eu acho interessante nessa palavra é que nesse texto ela está conectada à palavra santidade, a palavra santo, ou seja, a ênfase está numa vida santa, num louvor santo, que responde a um Deus santo. Foi um Deus santo que habitou em um lugar santo no Velho Testamento, chamado de Santíssimo Lugar, recebendo os louvores de Israel. A conexão é feita entre a presença de Deus e um ambiente de santidade. Ou seja, gente, um ambiente de santidade é um ambiente de louvor. É um ambiente onde nós adoramos, é um ambiente onde nós cantamos louvores, é um ambiente onde o nome, a fama, a glória dele pode ser vista. Contudo, tu és entronizado entre os louvores de Israel. Nós podemos concluir que Deus ele é atraído por uma vida santa. E ele mesmo pede isso. 1 Pedro, vai lá comigo, 1 Pedro, perdão. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 até o verso 16. 1 Pedro 1, 15 a 16. Diz assim, vamos do verso 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação da pessoa de Jesus traz graça para as nossas vidas, traz graça para o nosso entendimento. Como filhos da obediência, ele conecta o entendimento da graça que vai vir através da revelação de Jesus Cristo com obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Por quê? Porque a graça nos ajuda a não nos amoldarmos às paixões desse mundo. A graça nos ajuda a nós continuarmos num caminho de santidade. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você se lembra que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque Ele é santo, nós somos santos na nossa natureza. E o que o apóstolo Pedro está falando aqui, gente? Então, o vosso entendimento vai ser coberto pelo entendimento da graça que será trazido através da revelação da pessoa de Jesus Cristo. E isso vai te ajudar a vocês não se amoldarem a esse mundo. Como?
Pela obediência. E o que ele conecta aqui a obediência? Ele conecta a obediência à prática da santidade. Ou seja, ele está falando aqui, vocês já são santos. O que vocês precisam agora? Vocês precisam praticar essa santidade. Vocês precisam praticar essa santidade que é justamente a natureza de Deus em nós. E esse louvor, o louvor que nós estamos falando, o louvor que aponta para a santidade, Terrilá, ele está apontando justamente para essa natureza. 1 Coríntios 6,19, você lembra disso que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? O santuário é o lugar da habitação daquele que é santo. É santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos. Ou seja, ele veio viver dentro de nós. E o nosso louvor Terrilá parte desse entendimento de que o santo habita dentro de nós. Então, o meu louvor em santidade vai criar um ambiente de santidade, um ambiente de santíssimo, para que ele possa se manifestar. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos o templo, o santíssimo da sua presença. E o que eu acho mais interessante aqui, quando a gente vê em Salmo, de novo no Salmo 22, diz que ele é entronizado. Uma outra versão diz que Deus habita. E a palavra habitar, ela tem o sentido de sentar-se, morar, permanecer, estabelecer-se como em um casamento. Olha só, falar sobre santidade é falar de aliança. Por isso que eu acho tão interessante quando a gente fala da palavra graça, em hebraico, hesed. Hesed tem o sentido de amor leal, misericórdia, compaixão, graça, aliança. Ou seja, quando a gente conecta um Deus santo, o Deus santo, que é um Deus de aliança, continua sendo um Deus de graça, que é um Deus de aliança. Aleluia! Graça e santidade andam juntas para um propósito só, para que nós possamos parecer cada vez mais como Ele é. Na prática, falar sobre santidade é falar daquilo que nós somos em Cristo Jesus e como nós devemos proceder. Uau, isso é maravilhoso. E quando a Bíblia fala que Deus habita nos louvores do seu povo, falar sobre habitar é falar onde Ele permanece, onde ele está ligado como em um casamento. Ei, esse louvor Terrilá é onde Deus se sente em casa. O ambiente de santidade é um ambiente da casa de Deus. Por isso ele fez de nós, aleluia, santuário. Quando nós estamos louvando a Deus. E é claro que você não vai ficar pensando, o louvor, qual é o louvor que eu estou dando agora? Deixa eu ver se eu estou dando louvor Halel, deixa eu ver se eu estou dando Yadá, Barer, Terrilá. Você não vai pensar nisso, nós estamos falando de um estilo de vida. Essa palavra aponta para um estilo de vida conectado com santidade. E não apenas com coisas externas. Um outro sentido dessa palavra habitar, que é traduzida nessa palavra entronizado, é como se um juiz se assentasse para proferir declarações, para julgar. Ou seja, Deus está pedindo com que ele tenha espaço para fazer declarações na nossa vida. A permissão para julgar tudo aquilo que nós somos e tudo que nós fazemos de acordo com os seus padrões de justiça, que é o quê? Santidade. Qual é o padrão da justiça? Qual é o padrão da nova criatura? O padrão é santidade. O padrão de viver, de proceder, é um padrão de santidade. Então Deus habita como um cônjuge e Deus se assenta como um juiz. Aleluia! E como um juiz, é ele que diz na nossa vida o que é certo e errado. Quando você olha lá para Gênesis, você vê a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus disse para aquele homem, para aquela mulher, que eles não devessem comer
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Por que Deus tinha falado isso para eles? Porque não cabia ao homem conhecer o que era bom ou ruim. Isso cabia a Deus. E Deus diria para o homem o que era bom ou ruim para eles. Ou seja, a dependência do homem com relação a Deus era total. Não era para ele decidir o que era bom e o que era ruim para a vida dele. Ele tinha que perguntar para Deus: Senhor, e isso que eu tenho que fazer aqui? E Deus vira e fala: tá bom, não, isso aqui eu quero que você não faça isso. Não é bom para você. Eu estou dizendo que não é bom, não vai suprir a sua necessidade. Eu tenho algo melhor para você. Por isso que a Bíblia diz que o homem ele pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, a nossa dependência dele tem que ser total. A gente ainda está falando sobre o louvor terrilá, o louvor que procede da santidade que habita dentro de nós, desse relacionamento. Deus, quando se assenta como juiz no meio dos nossos louvores, Ele diz o que é bom ou ruim para a nossa vida. Aleluia! Os caminhos dele são melhores. Glória a Deus! A vontade dele é melhor. Então, gente, quando a gente fala sobre o louvor terrilá, não é somente cantar louvores, mas viver uma vida santa. Aponta para uma vida santa. E a maneira como nós vivemos é importante para Deus. Eu quero dizer isso para você: terrilá, louvor que aponta para a santidade, fica muito bem em você. Sabe aquela roupa que você vai colocar, ela vai cair perfeitamente. A Bíblia diz no Salmo 33, verso 1: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos, aos justos, aqueles que foram justificados. E o justo é aquele que vive uma vida santa. Ele não somente foi justificado, eu acho interessante isso no hebraico, é porque a conexão entre a verdade posicional e a verdade prática, elas se unem. O justo, ele é aquele que foi declarado justo, sem pecado, é aquele que foi declarado como inocente, mas ele não apenas foi declarado como inocente, ele vive uma vida de santidade. Então falar de justiça é falar de santidade, as duas coisas andam juntas. E quando a gente está falando sobre o louvor aos retos, aos justos, aqueles que andam em santidade, uau, fica bem. O louvor cai bem nessas pessoas, né? No Salmo 33, 1, a frase fica bem, no hebraico é navé, e navé significa adequado, bonito, decente, condizente com a sua nova natureza. Aleluia! De acordo com Isaías 61, 3, terrilá é a veste que nós vestimos. Você pode abrir lá comigo, Isaías 61, e você conhece esse texto, Isaías 61, verso 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste, lembra? Aos retos fica bem louvá-lo. É condizente com os retos, com os justos louvar a Deus. É condizente com a sua nova natureza. E aqui Isaías ele está falando que ele vai colocar ao invés de pranto, veste de louvor, terrilá. A veste fala de identidade, de natureza. Veste de louvor em vez de espírito angustiado. A fim, olha só, presta atenção, a fim de que se chamem, a fim de que se veja aos retos, fica bem louvá-lo. Nossa, como isso está caindo bem na minha vida. Nossa, parece que isso foi feito justamente para mim. Quem é que fez isso? Deus fez isso para você. Deus fez essa nova natureza para você, para que você possa viver com Ele, andar em intimidade com Ele. E o louvor terrilá expressa isso. Eu entendo que isso me cabe bem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O carvalho é uma árvore que dura muito. Falar de carvalhos de justiça está falando de uma justiça duradoura.
uma justiça que não quebra com as tempestades, uma justiça que resiste ao tempo, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Ou seja, quem foi que fez isso? Jesus fez isso na cruz de Calvário. Olha só o quanto que a gente aprende com esse louvor Terrilá. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa nova natureza que eu e você temos foi plantada pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Efésios, vá lá comigo rapidinho. Quando eu lembro disso, anota mais essa frase. Terrilá é o louvor da nova criatura. Eu e você fomos criados para isso. Eu e você fomos criados para louvar a Deus. Aleluia! Eu e você fomos criados para isso. Efésios capítulo 1, verso 3, anote aí na sua apostila. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade. Para o quê? Para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia! Nós fomos criados para isso. Eu e você fomos criados para isso, para louvor da sua glória. Vamos já terminando. Você lembra que os não salvos, eles são atraídos por esse louvor. Tem gente que fala, não, mas a santidade, ela expulsa as pessoas. Não, gente. Infelizmente, as pessoas têm um conceito errado do que é ser santo. Ser santo não é primariamente ser excluído de, mas é primariamente viver para. Lembra que nós estamos falando que no Salmo 22 diz que Deus habita, e habitar tem o sentido de permanecer como em um casamento. A pessoa que está num casamento, ela vive para. E sempre que a gente fala de casamento, a gente fala, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz, é sempre o outro. Lembra que nós falamos de barer, de generosidade, que é melhor dar do que receber? Então, quando a gente está falando de aliança, de casamento, a gente está falando de fazer o outro. Olha só que interessante isso. Quando a gente está falando de santidade, o primeiro entendimento que a gente tem que ter de santidade é que nós somos santos para. E porque nós somos santos para, nós nos separamos dele. Não pode ser um invertido. Se for invertido o processo, a gente vai viver em religiosidade. Aí eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, achando que eu estou agradando a outra pessoa. Mas não é melhor a gente viver para agradar? E quando a gente vive nesse relacionamento, eu descubro o que agrada e o que não agrada. É viver em comunhão, gente. Falar de santidade é essa comunhão. Eu vivo para. E porque eu vivo para, tem coisas que não me condizem mais. Tem coisas que eu não preciso fazer mais. Essas coisas não me dominam mais. Ser santo é ser separado. Mas ao invés de sermos separados de primeiro, vamos ser separados para primeiro, para depois sermos separados de. E isso atrai as pessoas. Porque isso é diferente. No mundo não tem isso. Salmo 40, verso 3 diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor terrilá ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Na Bíblia, a mensagem diz, ele me ensinou a cantar sua mais nova canção. Uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Eles entendem o mistério e abandonam-se nos braços do Eterno. Por quê? Porque eles viram a sua vida transformada.
porque eles viram a diferença na sua vida. A maneira como hoje, ao invés de você apontar para si mesmo, você está apontando para Deus. E, gente, se há um estilo de vida de santidade, é contínuo. A gente mostra a santidade do nosso Deus. Você viu lá em 1 Pedro, dizendo para nós sermos santos porque Ele é santo. Nós temos essa mesma natureza. Como Ele é, nesse mundo nós também somos, diz o apóstolo João. Então, esse louvor com a nossa vida é contínuo. Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor, Tehilá, estará sempre nos meus lábios. Ou seja, não é somente uma vida santa. Aquilo que está nos meus lábios também é santificado. Aquilo que sai do meu coração também é santificado. Ei, a boca fala o que está cheio o coração. Se eu estou transformando o meu pensamento com a palavra de Deus, com base em quem eu sou em Cristo Jesus, essa nova criatura, criado à imagem e semelhança dele, isso vai encher o meu coração e é isso que vai sair dos meus lábios. E isso vai ser louvor para as outras pessoas verem e testemunharem. Isso vai ser louvor para o nosso Deus. O que está continuamente nos nossos lábios, vem do que está no seu coração. Vou terminar com isso. Se formos conscientes de Deus o dia inteiro, a nossa boca irá louvar continuamente de puro coração. Um estilo de vida de louvor segue um estilo de vida pensado, onde nós pensamos nas coisas lá do lado. Vamos, Filipenses capítulo... Eu amo esse texto de Filipenses, porque ele é tão rico. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Deus não é um Deus de domingo. Ele está sempre presente em todos os momentos, em todas as situações, e é digno de louvor continuamente. Que louvor é esse, pastor Rafa? É o louvor da minha vida, é o louvor das minhas atitudes, é o louvor que enche meu coração e sai pelos meus lábios. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente se vê na nossa próxima aula.